Olá, amores, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais um episódio da série Internet e Educação, sendo que hoje eu quero falar sobre educação à distância e o ensino remoto. Eu gosto muito de trazer termos. O IGTV anterior eu falei alguns termos que eu fiz um pequeno glossário na minha dissertação, aonde eu apresentava os termos que eu estava usando, né, nas minhas discussões, para as pessoas entenderem o que aqueles termos significavam para mim a partir do meu pressuposto teórico, das leituras que eu estava fazendo. E eu gosto muito de esclarecer termos, porque às vezes algumas nomenclaturas, alguns termos caem na internet, viralizam e as pessoas só reproduzem e não sabem o que está falando. Ou então não entendem bem o conceito e não usam da maneira adequada. Então eu gosto muito quando eu estou em sala de aula, quando eu estou em mentoria, eu sempre vou trabalhando com os meus alunos os termos, os significados, os conceitos, para que você utilize no seu vocabulário, nos seus argumentos de maneira correta, consciente, de como esses conceitos significam para você e para aqueles que vão ouvir. Então, hoje eu quero falar sobre a educação à distância e o ensino remoto. Claro que bem breve, né? Só uma reflexão para te instigar a pensar, para desmistificar algumas coisas, para esclarecer algumas coisas e já te dar um norte sobre esse tipo de discussão. Bom, a gente está ouvindo muito falar sobre isso porque na pandemia o ensino remoto ele floresceu, ele apareceu, praticamente não se ouvia falar. Educação à distância, sim, a gente já tem um trabalho de muitos anos, de um espaço, né, na educação, mas o ensino remoto não. E muita gente chamava o ensino remoto de educação à distância ou vice-versa, porque não entendia o conceito, não entendia o que realmente era. Então eu quero falar um pouquinho para vocês. Bom, a grosso modo, educação à distância, ela é uma modalidade de ensino. Geralmente, as universidades é o que mais trabalha com isso, ou então locais de centro de treinamento, de cursos especializados, utiliza já a educação à distância há um tempo. Você acessa uma plataforma deste local, dessa instituição de ensino que você se afilia, e aí você tem acesso às aulas. As aulas elas são feitas em grande escala. O que isso quer dizer? As aulas já estão lá na plataforma, todas baixadas lá, tudo direitinho para você ter acesso. O que acontece? Todo mundo que faz aquele curso vai ter acesso àquelas aulas. Lá tem espaço para você chamar em chat os tutores. Quem são os tutores? Outro termo. Os tutores são professores especializados naquela disciplina que tira dúvidas, esclarece, faz um acompanhamento com os alunos que estão do outro lado da telinha, ou seja, é tudo online. Eles não estão ali dentro da aula, né? A aula não é uma aula ao vivo, é uma aula gravada, mas o conteúdo tá ali. Quando você não consegue ou tem alguma dúvida, você tem acesso a esses tutores. Você pode ter acesso aos tutores de duas maneiras. Geralmente é assim, você acessa pelo chat, chamando, né? Lá vai estar disponibilidade, você pode marcar. Cada plataforma trabalha de um jeito. Ou você pode ir no polo. Toda educação à distância tem que ter um polo presencial para que os alunos possam ir até lá. E ali também há tutores disponíveis. Eu acredito que tem que marcar, não deve ser uma coisa assim o tempo todo. Ou tem instituições que estão disponíveis o tempo todo. Você vai lá para tirar suas dúvidas, esclarecer, apresentar alguma coisa que você produziu a partir do que você estudou na plataforma. Então, a educação à distância é assim, todo mundo vai ter acesso igual e esses canais. Aí, como é que eu interajo e falo com aqueles outros alunos que fazem o mesmo curso que eu, a mesma disciplina naquele período? Existem fóruns dentro das plataformas que você consegue conversar com as pessoas que fazem a disciplina ou o curso que você está ali fazendo também. E aí, pode ser que tenha trabalhos em grupos através desse fórum, trocas de experiência. É dessa maneira que funciona o EAD, que é a educação à distância. Educação à distância não é uma coisa só do dígito, é outra coisa que a gente precisa desmistificar. Desde quando a educação à distância começou, sabe quando? Quando começaram a enviar correspondências para casa das pessoas com cursos completos. Há muito tempo atrás, a educação à distância funcionava assim. As pessoas recebiam em casa correspondências com cursos.
apostilas mesmo, aquilo ali era uma forma de educação à distância. Depois teve modelos no rádio, aulas em programas de rádio, dando aula, na TV. Quem nunca ouviu falar no telecurso, né? Que aparecia nas TVs, as pessoas acessavam aquelas aulas e estudavam à distância, de alguma maneira tirava dúvida em algum canal, telefone, por correspondência. Então, a educação à distância não é uma característica do digital, não é. Ela veio para o digital e foi se ampliando porque é uma rede de interação e ficou muito mais fácil do que simplesmente na TV, no rádio ou pela correspondência, porque ali você consegue fazer download, ali você faz upload, enviando seus trabalhos de maneira instantânea. Então, a educação à distância, ela não é nova, ela já tem um tempo, ela tem uma história se você estudar sobre isso, e na internet, com o digital, ela ampliou. Até aí, ok? Se você tem interesse em fazer pesquisa nessa área, você já tem aí um monte de informação que você pode se inspirar para uma temática. Agora, o ensino remoto é diferente. Não é educação à distância. Por quê? O que acontece com o ensino remoto? Um professor de uma disciplina, ele precisa dar uma aula ali online, é uma aula online, só que ele tá pensando naquela turma, naquela disciplina, ele dá aquela aula ao vivo, com a interação ao vivo. Geralmente agora, então, com a questão da pandemia, principalmente aqui no Rio de Janeiro, usam-se a plataforma Zoom, Google Meet, ou então plataformas das próprias instituições, que os próprios alunos têm acesso, recebem um link e acessam a sala no horário certo, de entrada, de participação, de saída, marcam presença. É diferente, é focado para aquela disciplina. O professor, ele monta a sua aula, toda a sua didática para aquele conteúdo daquela disciplina, para aquela turma. Então é diferente, não é um material pronto, pré-gravado em que qualquer pessoa daquele tipo de, por exemplo, todo mundo do 5º ano vai ter aquela aula. Não, é uma aula assim como na sala de aula, que o professor entra e dá aula e ministra aula exclusivamente para aquela turma que está ali dentro daquele quadradinho de sala, acontece no ensino remoto, só sendo que numa sala virtual. Então é diferente, por isso que o ensino remoto foi adaptado nesse período de pandemia. Por isso que agora muitas escolas estão fazendo o ensino híbrido. Outro termo aí para você. O ensino híbrido, ele é um ensino em que você pode ir presencialmente assistir aquela aula ou assistir online. Tem famílias que ainda não estão mandando seus filhos por questões da pandemia. Tem famílias que já estão permitindo, com o uso da máscara, com todos os cuidados. Muita gente precisa trabalhar, o filho precisa estar, ou então optam mesmo pelo presencial, acreditam que o aluno produz melhor no presencial. Mas tem famílias que não, então as escolas abriram o híbrido, ou seja, duas opções diferentes de ensino. A gente acredita, pelo que a gente está vendo, estudando, que essa vai ser a tendência, o ensino híbrido. Nas escolas, as escolas vão adaptar-se a isso, pelo menos é a tendência para isso. Grandes escolas, grandes redes, principalmente na rede privada, já estão pensando todo o seu projeto político-pedagógico, todos os seus recursos pedagógicos, propostas pedagógicas, pensando já para o ensino híbrido. Então, fica aí, vários termos que eu trouxe hoje. Eu trouxe educação à distância, ensino remoto, ensino híbrido, entre outros aí, para acrescentar e você pensar, quem sabe, temas de pesquisa para o seu TCC ou para a sua dissertação de mestrado ou até tese de doutorado. Tem muita coisa aí só nesse papinho que a gente bateu aqui em menos de 10 minutos, tá bom? Então, eu espero que eu tenha contribuído, tirado dúvidas, desmistificado e esclarecido para você partir daí, tá bom? Tchauzinho!